Olá, eu sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos estar fazendo um estudo daquele livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Esse livro faz parte daquela coleção A Vida no Mundo Maior. É o 8º livro dessa coleção, Nos Domínios da Mediunidade. No nosso canal Trabalhando para o Futuro, a gente está fazendo um estudo, assim, um vídeo por capítulo, né? Então nós já temos lá uns 3 ou 4 vídeos. E a intenção é ir produzindo assim aos poucos, né? Cada vez colocando um tijolinho na obra. Então eu fiz um resumo do capítulo, vamos estar estudando, lendo, estudando, falando um pouco sobre isso. Mas a recomendação sempre é que vocês leiam o livro, estudem o livro, né? Porque aqui eu vou destacar o que eu considerei mais importante. Mas todos esses livros do André Luiz são muito bons, né? Então é interessante a pessoa estudar os livros, ler e estudar os livros. Então tá, nós vamos começar aqui então. É o capítulo 3, Equipagem Mediúnica, né? Equipagem Mediúnica. Vamos... conheçamos a nossa equipagem mediúnica, disse o orientador. Vamos só lembrar aqui. Isso aqui é uma equipe... Aulus, Hilário, André Luiz. O Aulus é o coordenador da equipe. Eles estão fazendo um estudo, um estágio, um estudo, num centro espírita, num grupo de trabalhos mediúnicos, né? Então já começa falando assim: conheçamos a nossa equipagem mediúnica, para dar uma analisada, né? Esse é o nosso, esse grupo fazem parte 10 pessoas, tendo 4 médios ostensivos, né? Esse é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade, correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé. Consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. Então, nesse capítulo, além de vai estar descrevendo os 4 médios, um por um, já começa citando a questão do coordenador da atividade, Raul Silva, né? O doutrinador, quem coordena a atividade lá. Vamos lembrar até de uma historinha que tem do Divaldo Pereira Franco. Acho que na internet chama Diálogo com o Obsessor. Quando ele começou na mediunidade a participar da doutrina espírita, ele foi levado num trabalho mediúnico. Não tinha muito conhecimento, mas ele foi levado nesse trabalho mediúnico. E durante o trabalho houve incorporações, né? Até que incorporou um determinado irmão, e o doutrinador, na ocasião, ficava tentando conversar, dialogar, explicar as coisas para o espírito. Só que o espírito ia cutucando, e chegou num ponto, o doutrinador começou a ficar meio nervoso com aquilo lá. Não pode, viu, gente? Não pode. Doutrinador, qualquer médico também, qualquer um que participe de trabalho mediúnico, tem que ter uma disciplina mais rigorosa. E o doutrinador começou a ficar meio nervoso, tal, ali, com aquela situação. E chegou um determinado momento e falou assim: em nome de Deus, saia desse corpo. E o espírito falou assim: em nome de Deus, eu fico. E foi aquela situação, criando aquela situação, um clima difícil, até que uma das participantes do grupo, um descendente afro, né, pediu permissão para o doutrinador e começou a conversar com o espírito, com amor. Porque a gente tem que lembrar que nesse processo de diálogo com o espírito, doutrinação, terapia espiritual, qualquer que seja o nome, as palavras, o valor das palavras é menor do que o valor da energia, do amor que está jogando em cima ali. Então, o amor é que faz a diferença, essa energia que faz a diferença, né? Muitas vezes o espírito está naquela situação há séculos. Então, poucas palavras não vão fazer ele mudar de ideia. Mas a energia que a pessoa está emitindo, jogando em cima dele, a energia que o grupo
da equipe física está jogando, a energia que a equipe espiritual está jogando em cima, e isso faz a diferença, muita diferença. Então essa senhora começou a conversar com o espírito, e em poucos minutos o espírito estava chorando, agradecendo ela, né? Olha que diferença. Mas aí entra aquela questão da autoridade moral, né? Essa autoridade moral a gente conquista ela com o trabalho ao longo do tempo. Lembra do amai-vos e instruí-vos? Amai-vos é trabalho no bem. Então, à medida que você vai trabalhando no bem, você vai adquirindo uma moral, né? Uma força moral, uma energia moral. Lembra daquela situação também quando Saulo de Tarso está indo atrás de Ananias, né? Passando pelo deserto, indo para a cidade de Damasco. Ele tem a visão de uma luz mais forte que o sol do meio-dia, que é Jesus. Aí ele, assim, imediatamente ele já constata que é Jesus, né? Já percebe aquela autoridade moral, e ajoelhado ele já fala assim: o que queres que eu faça, né? Quer dizer, eu estou aqui, disponível, o que queres que eu faça? Isso é a diferença de uma autoridade moral, né? E essa autoridade moral a gente vai conquistando com um trabalho persistente no bem, fazendo o bem, estudando, é o amai-vos e instruí-vos, desenvolvendo os seus sentimentos, desenvolvendo as suas virtudes e o seu conhecimento também. Bom, esse é o Raul Silva. Aí ele começa a falar da irmã Eugênia, né? A senhora muito jovem, médio, de grande docilidade, excelente órgão de transmissão, coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Uma intuição clara, aliada à distinção moral. Tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Quer dizer, essa média já é mais tranquila. Excelente órgão de transmissão. Coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral. Olha a autoridade moral aí, né? Tem a vantagem de conservar-se consciente. Então, vai realizar algum socorro, ela está vendo o socorro, está vendo o que está acontecendo, e muitas vezes pode até ir descrevendo o socorro que está sendo realizado naquele momento. Então, essa aqui já é mais tranquila, mais equilibrada, né? E aí tem o Anélio Araújo, rapaz dos seus 30 anos, vem conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Vamos lembrar também que as mediunidades, elas se desenvolvem através da sua persistência no trabalho do bem, né? Se você combinou participar de determinada reunião mediúnica lá, de desenvolvimento, de trabalho mediúnico, de desobsessão, de evocação, se você combinou isso, essa persistência sua vai te auxiliar muito na questão do equilíbrio, da sua harmonia, das suas conquistas de autoridade moral, né? Agora, se você combinou participar e fica faltando, vai uma vez, falta duas, três, vai outra vez, a espiritualidade vai perceber que não pode contar com você, né? Que você não é uma pessoa confiável. E aí, muitas vezes, ao invés de você ajudar, quando você chegar, eles já estão te isolando para você não atrapalhar. Então, é interessante a gente perceber isso e também ter essa percepção de que a gente vai conquistando, a gente vai melhorando a nossa mediunidade através do trabalho no bem, né? Esse é o Anélio Araújo. Aí falou também do Antônio Carlos. Cavaleiro simpático, colaborador, moço bem intencionado, sonâmbulo. É de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco. Necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes, comporta-se fora da matéria densa, à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles. Então, vamos lembrar aqui, né? Vamos dar uma pensada aqui.
O médium sonambúlico, né, a faculdade anímica de sair do corpo, de presenciar acontecimento, conversar com os espíritos, transmitir informações que julgar pertinente, né? Esse é o médium sonambúlico. E ele tendo essa disciplina, pode auxiliar demais da conta. Se está auxiliando uma determinada pessoa, pode identificar quais os problemas físicos, doença que está nessa pessoa, pode de repente desdobrar, ir lá na casa da pessoa e ver se tem que tipo de armação está acontecendo na casa dela, que tipo de irmãos estão frequentando o seu lar naquele momento. Então isso tudo a pessoa consegue perceber, o sonâmbulo consegue perceber. Quando a gente analisa aqui também, fala que ele tem uma grande passividade, mas que requer vigilância. Porque assim, desdobra, mas o corpo tem que ficar sob uma vigilância. O espírito não pode fazer qualquer coisa com o corpo do médium. O espírito do médium tem que ajudar a manter a disciplina, porque ele, de certa forma, é o dono ali do corpo. Ele é que tem que ditar as regras. Então, se ele já tem essa questão de disciplina, vai ser muito difícil o espírito conseguir fazer ele xingar, levantar, gesticular, porque o médium já está equilibrado. Mas se o médium não tem essa disciplina, você fica xingando em casa, xingando em qualquer lugar, brigando, o espírito vai ter muito mais facilidade para dominar esse médium. Então é necessária essa participação do espírito médium em cima da vigilância, em cima da harmonia que requer aquele ambiente de trabalho ali. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredores, reclama-nos cautela, porque senão o espírito toma conta. E aí não pode tomar conta. O médium tem que auxiliar. Deu que a vontade de levantar, não pode deixar, né? Às vezes levantar e até agredir, dar tapa, xingar, não pode, tem que manter lá quietinho. E algumas vezes o espírito fala assim, não, mas por que você está me amarrando aqui? É porque ele está querendo fazer bagunça e o espírito do médium está firmando ele. E além de que, sendo necessário, amarra ele também, porque ele está querendo quebrar, machucar, criar problemas, e no momento não é o lugar de criar problemas, né? Bom, agora a irmã Celina. Respeitável senhora, meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável dolor. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com quem se consorciara em tarefa de sacrifício. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais, a que não se rendeu e, lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível as obrigações que o mundo lhe assinalava, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sobre a ação do fogo e da bigorna. A clarividência e clareaudiência, a incorporação sonambúlica, o desdobramento da personalidade, são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando a noção de suas responsabilidades, diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua alegria, e repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, com que se faz menos acessível às forças da sombra. Ao lado da nossa irmã, sob nossa vista, fruímos deliciosa sensação de paz e conforto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vitórias em suas batalhas morais. Autoridade moral, né? À medida que você vai vencendo as suas batalhas, você vai desenvolvendo, ganhando essa autoridade moral. Essa energia, esse tom vibratório que sai da gente, né? Essa identificação de que a gente está no caminho certo. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo. Porque assim, né, os espíritos, quando a gente está trabalhando no bem, a turma da oposição não gosta que a gente trabalhe no bem. Então eles tentam de muitas maneiras nos derrubar, nos desviar do caminho, criar empecilhos, produzir bagunça, fazer com que a gente fique quieto, parado.
Então, se o médium não dá essa abertura, eles vão em quem está mais perto, na família, nos amigos, no profissional. Eles tentam nos prejudicar, tirar o nosso raciocínio, prejudicar a nossa visão, criar o caos na nossa vida, para que a gente não tenha tempo nem de procurar Deus, nem de lembrar dele, né? Então, isso aqui também chama a atenção daquela situação do bom combate. Todo mundo que trabalha no bem tem o pessoal que está tentando derrubar. Mas tem também os benfeitores espirituais que estão tentando fazer com que a gente continue na nossa atividade, ainda mais nesse momento de transição planetária, que é necessário trabalhadores qualificados, muitos, milhares, milhões de trabalhadores qualificados para auxiliar nesse processo de transição planetária, de recolher os irmãos lá no umbral, onde eles estiverem, né, encaminhar para postos de tratamento, de seleção, para poder até instruir esses irmãos como é que vai ser, para onde é que eles vão, que tipo de vida que eles vão encontrar lá, né, e depois encaminhar esse pessoal para esses planetas onde eles vão entrar numa nova escola em condições de chamar a atenção dele, provocar um estímulo para ele resolver mudar de vida, melhorar de vida, né? Então, é normal essa questão do assédio das legiões de ignorância e miséria. Eles ficam tentando derrubar a gente a todo momento. Bom, nós somos responsáveis por todo o mal que a gente faz e por todo o bem que a gente deixa de praticar. Então, se a gente não estiver fazendo nada, a gente já está jogando no time da oposição, né? É interessante, de vez em quando, a gente dar uma analisada o que a gente está fazendo com os nossos talentos. A gente está usando para o bem ou nem está usando isso? Se não estiver usando ou estiver usando para o mal, já está jogando contra a política do Cordeiro, né? Eles ainda colocam aqui que consorciaram em tarefa de sacrifício. Então, a mulher, Celina, ela era mais evoluída que o marido. O marido reencarnou com ela para que ela também tivesse condição de auxiliá-lo na sua evolução mesmo, né? Bom, se extraíssemos agora uma ficha psicoscópio de Dona Celina, a posição dela, como estamos registrando, seria previamente caracterizada? Lembra do psicoscópio? O psicoscópio é um aparelho que a espiritualidade utiliza, que está descrita nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade. Acho que o capítulo 2 fala lá sobre o psicoscópio. Então está descrito lá que é um aparelhinho que consegue identificar o nível de energia que a gente emite, energias positivas, energias negativas, se o cara tem paciência, se ele é muito nervoso, ciumento, e além de fazer individual, ele consegue fazer também a análise de um grupo, de tal maneira que os espíritos que coordenam a atividade daquela equipe pode fazer uma programação ao longo do tempo, uma projeção. Se esse pessoal continuar desse jeito, que tipo de atividade que a gente consegue desenvolver aqui? Então é utilizado esse aparelho psicoscópio para fazer esses planejamentos que a equipe do bem faz constantemente, a do mal também. Mas vamos aqui. Se extraíssemos agora uma ficha psicoscópio da Dona Celina, a posição dela, como estamos registrando, seria devidamente caracterizada? Perfeitamente, Lucidou Alves. Assimilar-lhes-ia as emanações fluídicas de bondade, compreensão, fé e bom ânimo. Em nosso campo de matéria rarefeita, é possível analisar o tipo de forças sutis que demandam de cada ser. Mais tarde, o homem poderá examinar a emissão de otimismo, de confiança, de tristeza ou de desesperação. Os princípios mentais são mensuráveis. Aqui está falando do psicoscópio, né? Esse aparelho utilizado por uma equipe do bem. Mas naquele livro Libertação tem um determinado tipo de reunião onde eles analisam os espíritos que estão chegando em uma determinada cidade, onde Gregório é o chefe da cidade. Então, esses espíritos estão chegando, através de um aparelho, eles identificam o tipo de energia que aquele espírito tem e vai encaminhando para os setores relacionados àquele tipo de energia. Então, o psicoscópio trabalha aqui no bem, né?
Mas existem aparelhos que a turma negativa utiliza também. Além de que é técnica, conhecimento. Uma vez adquirido esse conhecimento, o próprio espírito não precisa nem do aparelho para identificar que tipo de energia, que nível de evolução ou falta de evolução, onde é que a gente se encontra nessa história aí, né? Uma ficha psicoscópica determina a natureza de nossos pensamentos e, através de semelhante auscultação, é fácil ajuizar dos nossos métodos, das nossas necessidades. Nosso irmão convocou-nos a exame detido de irmã Celina. Centralizando a atenção, através de uma pequenina lente que Aulus nos estendeu, o cérebro de nossa amiga pareceu-nos poderosa estação radiofônica. Então, vamos pensar aqui mais um pouquinho aqui, né? Todo mundo, eles conseguem tirar essa ficha psicoscópica de qualquer um. E aí vai indicar as qualidades, os defeitos, em cima disso, vai fazer uma espécie até de programação. O que precisa fazer, que tipo de estímulo, a questão didática da coisa. Vamos lembrar aqui que quando a gente trabalha numa equipe mediúnica, existe um planejamento. Esse planejamento ele está relacionado com vários fatores. Um deles é que tipo de espírito vai ser tratado. Então, dependendo do tipo de espírito, onde ele se encontra, a equipe que coordena as atividades vai utilizar de um determinado tipo de trabalhadores, né? Vamos pensar, se fosse para socorrer alguém que está lá na Amazônia, precisaria de uma equipe que entende de salvamento em selva. Se fosse para socorrer alguém que está tipo no Monte Himalaia, lá no gelo, precisaria de uma equipe especializada nesse tipo de salvamento. O plano espiritual é semelhante, né? Então é feito planejamento, identificado que tipo de espírito vai ser socorrido, onde se encontra, que tipo de habilidade a equipe que vai socorrer precisa ter. E aí seleciona essa equipe e encaminha essa equipe. Então esse é o planejamento do lado do socorro, até com relação a tipos de estratégia, às vezes até de arma para se defender, de situações lá tal. Mas também tem um outro tipo de planejamento que é feito, com relação aos trabalhadores físicos, né? O que esse pessoal pode aprender com esse tipo de atividade? Então é feito isso, além de socorrer, é feito o planejamento pedagógico para melhorar o nosso conhecimento, para transformar os trabalhadores físicos em trabalhadores qualificados e para poder auxiliar a equipe espiritual. Não dá mais para a gente ficar esperando que eles façam tudo, a gente tem que fazer a nossa parte também, saber trabalhar com essa energia. Vamos mais um pedacinho aqui, ó. A alma encarnada possui, só falando aqui de novo, destacando aqui, a questão da poderosa estação radiofônica. Então, nós somos uma estação radiofônica, a gente emite e recebe sinal a todo momento, né? Nosso cérebro, a questão do médium, ele tem essa facilidade de emitir energias, vibrações, de receber energia, receber vibrações. Se ele pensa, fala, faz, trabalha no bem, emite energias positivas, atrai os espíritos positivos para auxiliar nas atividades ali. Se ele pensa, fala, faz coisas, sente sentimentos assim negativos, faz coisas negativas, ele emite uma energia negativa, atrai os espíritos negativos, né? Então, a gente atrai de qualquer jeito os espíritos, bom ou mal. Esse tipo de atração depende de nós, do nosso tipo de vida, do nosso tipo de pensamento, sentimento, está relacionado com isso aí. Bom, a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, o ouvido, os membros, em conjunto com os centros da fala, linguagem, visão, audição, memória, escrita, paladar, deglutição, tato, olfato. As aquisições de experiências entesouradas pelo ser, que conquista a própria individualidade, passo a passo, esforço a esforço, enaltecendo pelo trabalho constante para a sublimação integral. Então, o nosso cérebro, ele coordena todo o nosso corpo.
todo o nosso corpo. Esses centros especiais aí que coordena, que governa tudo que a gente pensa, fala, faz, sente, os nossos sistemas, né? Sistema respiratório, circulatório, reprodutor e os diversos órgãos. O cérebro coordena isso tudo aí. Desde a intuição pura, a materialização objetiva, e seu assistente Aulus falando, né? Esses recursos que merecem a defesa e o auxílio das almas sábias e benevolentes, em muitas ocasiões podem ser ocupadas por entidades inferiores ou animalizadas, em lastimáveis processos de obsessão. Então, se a gente for pensar, a gente tem os centros vitais da gente também, que pode ser utilizado para o bem ou para o mal, né? A espiritualidade que trabalha com a gente, os nossos mentores, eles observam, cuidam desses centros vitais, cuidam desses chakras, para evitar de que, ou pelo menos dificultar, o acesso dos espíritos voltados para o mal. O domínio realizado por esses espíritos voltados para o mal. Então tem que haver essa preocupação aí também. Aí o Hilário faz uma perguntinha, né? Diante de um campo mental, de um campo cerebral, tão iluminado quanto o de nossa irmã Celina, será lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por parte de inteligências menos evoluídas? Aí o Aulus responde, não podemos esquecer que Celina se encontra encarnada numa prova de longo curso e que nos encargos de aprendiz ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Numa viagem de 100 léguas, podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Colocando a destra paternal sobre a fonte da média, prosseguiu. Nossa irmã vem atravessando seus testemunhos de boa vontade. Tanto quanto nós, ainda não possui plena quitação com o passado, somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos. Inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras, evidentemente perigosas ao nosso equilíbrio. Vamos dar uma considerada aqui, né? Todos que estamos encarnados, a gente tem que ficar atento, orai e vigiai, amai-vos e instruí-vos, né? Atento, se a gente vacilar, a gente perde, caiu, perdeu. Então se a gente vacilar, se a gente perder aquela questão da disciplina, aquela situação que faz a gente ficar analisando, considerando tudo aí, perder essa questão já é problema para nós aí, né? Então, numa viagem tão longa de várias décadas, a gente pode cometer erros até no finalzinho, né? É melhor que a gente não cometa. Então, em cima do nosso conhecimento, à medida que você vai aprendendo, você vai colocando em prática, vai modificando, fazendo a tão famosa reforma íntima, né? Vai modificando, melhorando. E ele ainda considerou que os velhos hábitos como se fossem os nossos inimigos, né? Quer dizer, a gente vem fazendo velhos hábitos há várias reencarnações, errando. Quer dizer, está na hora já da gente dar uma repensada e modificar os hábitos, né? Modificar os hábitos. Até porque nesse negócio de passar para o planeta de regeneração, muita coisa que hoje a gente muitas vezes até considera meio que aceitável, no planeta de regeneração não é aceitável. Os vícios não são aceitáveis. Ganância, orgulho, não são corrupção, violência, isso tudo aí são coisas que num planeta de regeneração não são aceitáveis. Então quem estiver fora dessa energia que nosso planeta Terra, ele está melhorando a energia. Se a gente não conseguir acompanhar, melhorar a nossa energia, a gente não vai ficar por aqui, né? Como é que a gente melhora a energia? Amai-vos e instruí-vos, né? Amai-vos é trabalho bem. Então, trabalhando bem, tendo persistência, paciência, ali em cima, ali trabalhando, a gente vai modificando a nossa energia, vai melhorando a nossa energia. Bom, e vencendo os nossos hábitos, né? Tem que vencer os nossos hábitos. Se a gente for lembrar do caso da Celina, ela ainda tinha uma facilidade assim de clarividência, clareaudiência, incorporação sonambúlica, desdobramento de personalidade, que ela entrava nessa situação com tanta espontaneidade que era como
se estivesse respirando. Então a facilidade que ela tinha para respirar era a facilidade que ela tinha para aguçar a clarividência, para se desdobrar, para realizar os processos mediúnicos dela. Olha que situação. Mas mesmo assim, se ela sair fora da disciplina, se ela se render a sugestões de vaidade, desânimo, ou acreditar que é melhor do que os outros, pronto, já está fracassando. Às vezes também a pessoa trabalha lá alguns meses, um ano e tal, e de repente fala, não, já trabalhei demais, e fica naquele improdutivo repouso, né? Tem todos os talentos para desenvolver as suas tarefas, mas não quer trabalhar, não quer realizar mais e sossega. Isso aí também já é assim, já está perdendo, né? Já é o fracasso da sua reencarnação, já prejudica, vamos falar assim, né? Prejudica demais a sua reencarnação. Bom, achamos-nos na condição do solo terrestre, arado protetor ou da enxada prestimosa a fim de produzir. A gente precisa, né? Ele nos compara como se fosse um chão, né? O solo terrestre. Para produzir, precisa da enxada, precisa de instrumentos, né? Para poder produzir. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha, que mais se alastra e se afirma, tanto quanto melhor é a qualidade no trato de terra em abandono. Então a terra é muito boa, mas se não tiver a disciplina, as ferramentas, né, do trabalho e da luta ali funcionando, a enxada para produzir, o arado protetor, não vai produzir e vai entrar, são as ervas daninhas. Tem muita mediunidade, tem muitos talentos, mas não utiliza para o bem. Os espíritos que voltados mais para o lado negativo da força vão chegar e dominar, né? Não é uma coisa interessante para a gente. Novas realizações espirituais do presente são pequeninas restas de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem para que a ventania do mal não as arrase. Contra o canal ainda frágil que se oferece a passagem de luz, acometem as ondas pesadas de treva da ignorância a se agitarem, compactas ao nosso derredor, né? Então, às vezes a gente chega a achar muito interessante o que a gente está produzindo de bom, como se fosse uma coisa, né, muito grande, mas ele faz uma comparação aqui, é como se fosse um iceberg, uma pontinha, ou um iceberg, ou uma pirâmide, onde a pontinha que você está vendo é relacionada às coisas positivas que você está realizando agora, mas você não está vendo o que está encoberto, que são montanhas e montanhas, muita coisa ruim que a gente já fez, né? Antes de chegar nesse ponto de estar querendo melhorar, crescer, evoluir, auxiliar, a gente já prejudicou demais da conta. Para aprender, né? Para a gente aprender a caminhar, a gente caiu, levantou, esfolou, quebrou as coisas, que nem criancinha. É mais ou menos a situação da criancinha. É mais ou menos a mesma situação, né? Ajude a divulgar a mensagem do canal, compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda semana será publicado um novo vídeo. Se una a nós, né, e vamos juntos trabalhando para o futuro, gente. Vocês têm que ajudar. Vocês têm que ajudar a desenvolver o conhecimento espiritual, a divulgar esse conhecimento, para que as pessoas possam entender que tudo que elas realizam, fazem, tem consequência. Se escolher o lado negativo, se ficar prejudicando, trabalhando na corrupção, isso tudo tem consequências. Não pensa que vai passar despercebido, escondidinho, que ninguém vai ver, que não é assim que acontece. Dê o seu like, assista os nossos vídeos do canal.